melhor referência a estruturas metálicas, imagino que seja bibliografia, tá? Eu vou recomendar o quê? A mesma bibliografia que eu recomendo lá no vídeo de bibliografias, que já está no canal faz anos, ok? É o site steelconstruction.info. Deve ser dizer, tá, mas por que você não recomenda em português? Não tem literatura metálica em português? Até tem, mas é bem deficitária, porque literatura de estruturas no Brasil se limita a concreto armado e um pouquinho de alvenaria estrutural. Basicamente é isso em livros, ok? Além disso, claro, tem outros que eu recomendo lá no vídeo de bibliografias, né? E, tecnicamente, eu tenho um curso de estruturas metálicas, só que daí não sei se considera como bibliografia um curso que é em vídeos, tá? Mas a questão é, se você falar, não quero texto, eu vou recomendar o site steelconstruction.info e você tomar vergonha na cara e aprender inglês para ser um engenheiro do século XXI. Forro a laje 45 centímetros. A engenheira projetou uma viga de 40 por 70. Posso gerar a viga para não rebaixar o forro? Não! Tá? O que eu estou imaginando é que você tem no projeto uma altura máxima das vigas em torno dos 40 centímetros para poder passar um forro de 45 e a engenheira fez uma viga de 70 de altura. Sabe o que significa? Que não teve uma conversa decente entre o arquiteto ou a arquiteta e a engenheira. Entre o arquitetônico e o estruturas não teve uma conversa decente para determinar isso. Okay? A questão é, um dos projetos está errado, né? Ou você vai ter que rebaixar a laje, ou você vai ter que refazer o projeto estrutural, tá? Mas não dá para você girar uma viga que era para ser de 70 de altura e 40 de largura, fazer de 40 de altura e 70 de largura, porque você vai matar muito da resistência dessa viga. Okay? O que você precisa fazer é sentar com quem fez o arquitetônico, que fez o estrutural e conversar com eles e resolver a situação, porque não foi feito, não foi se preocupado em fazer um projeto decente aí. Quantos por cento um pilar predial é solicitado com pressão em relação à folga dos coeficientes? A questão é, como base, a folga que existe é por erros humanos. Tá? Então, se o engenheiro não errar, o projeto for um cálculo perfeito, o coeficiente de segurança do engenheiro do projeto é 1,4, então 1 sobre 1,4, 71% de solicitação. Se também o pessoal do concreto não errar, fazer vibração perfeita e tudo mais, atingir a resistência do mês a fiscal do projeto na execução, em todos os elementos, no pior elemento inclusive, a gente está falando que vai com quase metade. Tá? Só que o problema é, se em algum ponto ocorrer esse erro, já começa a complicar. Por isso a gente trabalha com coeficiente de segurança alto. Por quê? Porque se um pilar de R$1.000 num andar cair, não é que ele vai cair, é que vai cair uma obra de 1 milhão, entendeu? Esse que é o problema. Como fazer contra-flecha em estruturas metálicas? Contra-flecha em estruturas metálicas é bem vago, porque um método que eu vou te recomendar para fazer uma contra-flecha numa treliça não vai funcionar para fazer uma contra-flecha em um perfil W, por exemplo. Ok? No caso de uma treliça, por exemplo, um galpão treliçado em arco, é muito fácil. Basicamente, você vai girar o perfil e naturalmente, como o perfil de cada banzo não tem uma rigidez elevada, ele vai fazer a curva, se for uma curva adequada. Ok? Esse é o jeito fácil. Agora, você está falando de uma viga, alguma coisa do tipo, você pode ou calandrar o perfil, se for uma peça de baixa inércia, ou você pode usar uma prensa especial que é bem cara, ok? Você também tem a possibilidade de fazer cortes levemente diagonais no perfil e dobrar ele, também gerar uma contraflecha dessa maneira. Mas aí tem que saber que tipo de peça a gente está falando para determinar a melhor maneira. Qual a média de quilo por metro quadrado que se utiliza em uma casa de alto padrão sem grandes detalhes? Alto padrão é onde menos tem média, a primeira questão. Tá? Por quê? Para a gente que eu falo um carro de alto padrão, eu estou falando um Mustang que é 500 mil, eu estou falando uma Ferrari que é 5 milhões, ou eu estou falando, sei lá, um Bugatti que é 50 milhões. Tudo é carro de alto padrão, mesmo caso de casa de alto padrão. Tá? Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é, por que você se importa com a média? Você quer entregar um projeto médio? Né? Eu sempre busco entregar o melhor projeto para os clientes. Então, o que eu faço? Eu busco o menor consumo possível. Igual falo no vídeo sobre não se preocupar com consumo médio, porque se você se preocupar com média, você vai ser, no máximo, se nivelar pela média, e além disso, você vai estar impedindo o cliente de conseguir a melhor qualidade possível, que é esse o objetivo. Eu tive muito projeto que eu olhei e pensei, nossa, isso está muito abaixo da média, mas está resistente. Estribos retangulares em estacas circulares, usados comumente em obras, podem gerar quais problemas? Basicamente, você não tem um posicionamento da armadura
longe do centro. Você está com uma armadura que vai estar num formato que não faz sentido para a peça que você está trabalhando. Tá? Normativamente, se for fazer isso, já é uma questão só de armadura construtiva. Você nem pode considerar essa armadura no dimensionamento. Agora entra a questão. Quando que uma estaca sem armadura, como que ela arrebenta? Quando ela tem tração elevada, mas tendo armadura, mesmo que qualquer posição ou tração ela vai tender igualmente, o problema vai ser quando ela tem flexão. Porque na flexão o posicionamento da armadura é crítico. Então o que vai acontecer? Se colocar uma armadura retangular, você vai perder muito da resistência à flexão da sua estaca. Agora entra a questão, por isso é importante saber o tipo de carga. A sua estaca tem flexão considerável ou é uma obra com flexão nas fundações baixa? Porque se for uma obra com flexão na fundação baixa, não vai ser um problema. Agora, se tem flexão pesada, vai reduzir muito a resistência. Como fazer para evitar estado limite último antes do estado limite de serviço? Trabalhando com coeficiente de segurança no estado limite último, igual a norma obriga, e não usando materiais frágeis, igual aborda inclusive no livro Mínimo de Estruturas, no subcapítulo Se eu dimensionar errado vai cair. A questão é, se você não trabalhar com materiais frágeis, vai ter aviso antes da falha. O problema é que muito dinheiro, nossa, mas vergalhão de fibra é a nona maravilha do mundo, e aí vai lá e compra vergalhão de fibra e esquece que fibra é um material frágil, ou trabalha com menos armadura do que o mínimo, e daí esquece que concreto com menos armadura que o mínimo é um material frágil. Então, evitando isso, você evita uma falha no estado limite último antes de ocorrer avisos no estado limite de serviço. Obra no centro de São Paulo, pode-se considerar agressividade industrial por conta dos gases? Não. Tá? Classe de agressividade 3 e 4 da NBR 6118 é uma questão de danos consideráveis, muito mais forte, ok? É onde uma pessoa que está trabalhando lá dentro vai ter ganho de insalubridade, vai ter um adicional de insalubridade no salário porque é insalubre, ok? Gente, uma fábrica que tenha solda constante nem é considerada classe de cidade 3 ainda, apesar de gases de solda, se você respirar ele o dia inteiro, você já ganha insalubridade, ok? Então a questão é, não, é classe de estado com gases ácidos que realmente danificam concreto e tudo mais e reduzem drasticamente a durabilidade. Tá? Gases de veículos e carros e caminhões e tudo mais vai só fazer com que rural vire urbano, por isso que urbano tem classe de velocidade maior que rural, ok? Então, casa em cidade, a classe de velocidade 2. Para sobrados, posso desconsiderar vento só se você colocar uma placa na frente da obra escrito proibido ventar nessa região, caso contrário vai ter vento. Tá? A questão crítica é o seguinte, por que isso acontece? Tem maluco no YouTube ensinando a desligar vento, maluco completo, tá? Mas porque não precisa em obra pequena, né? Sendo que a obra pequena é a que mais tem problemas com vento quando você for pesquisar notícias sobre casa que é destelhada e tudo mais. Mas a questão é, tem muito apertador de botão que não tem noção nenhuma de como uma estrutura resiste vento, e aí ele lança uma estrutura que não tem resistência ao vento, ainda mais da maneira que lança, que é abrir o EBERIC e fazer um projeto fingindo que é concreto armado. E, consequentemente, desligando o vento diminui muito a taxa de aço. Só que o que significa? Que a pessoa não entende, só que a pessoa, por teimosia de achar que é bonzão porque ele baixou o EBERIC, ela teima em desligar o vento. Então, você desliga o vento quando você for apertador de botão e colocou uma placa na frente. Cliente solicitou a fachada de um galpão metálico de 11 metros sem pilares. Como travar a alvenaria? Tá, o galpão era metálico, agora a gente está falando de galpão com alvenaria. Mas a questão é, você vai ter que dimensionar a alvenaria como uma placa de alvenaria estrutural. E você vai ter que dimensionar essa alvenaria, verificar se ela resiste e provavelmente armar essa alvenaria para resistir à flexão gerada pelo vento. Ok? Você tem que verificar onde que ela tem pontos de apoio para calcular a altura efetiva dela. Provavelmente você precisa de uma espessura de alvenaria maior para atingir uma esbelteza adequada e provavelmente vai ter que trabalhar com alvenaria armada. Mas tirando isso, é só modela essa alvenaria com as cargas ventos batendo nela, funcionando como uma placa, porque mal bem é uma placa. Ah, mas é só de vedação. Mesmo a alvenaria de vedação tem que ser dimensionada, igual o vídeo do canal, você precisa dimensionar a alvenaria de vedação. Como é executado um núcleo rígido de um prédio em estrutura pré-fabricada? Bom, primeira coisa é que você tem várias maneiras de garantir a estabilidade em uma estrutura pré-moldada. Você não está limitado a núcleo rígido. Tá? Inclusive tem métodos
que em concreto armado a gente não usa porque no rígido é muito fácil, mas que no pré-moldado, na metálica, a gente pode aplicar tranquilamente. Ok? A questão é, se você vai fazer um prédio e você determinou que você vai usar um mecanismo de estabilidade chamado núcleo rígido, que é um mecanismo de estabilidade de concreto armado in situ, aí você vai ter que ter um núcleo rígido de concreto in situ subindo antes do restante do prédio. Tá? Ou você pode trabalhar com outros métodos, você pode usar as placas de contraventamento, você pode usar xamento, pode usar pórticos, tem vários métodos que eu abordo lá no livro Mínimo de Estruturas. Tá? Se você for usar núcleo rígido, vai ser de concreto in situ subido antes do prédio. Viga de 10 a 12 precisa de segunda camada e por isso não é recomendada? Mais ou menos. Você pode fazer uma viga de 10, de 12 com uma camada só de armadura. A questão é que uma viga de 10 ou 12, igual eu falo no meu vídeo de por que a viga ideal é 14 por 40, uma viga de 10 ou 12 só cabe 2 barras. A partir de 14 centímetros aproximadamente, vai depender do cobrimento, do diâmetro das barras e tudo mais, mas em torno de, a partir de 14 centímetros você consegue colocar 3 barras de largura na primeira camada e evitar a segunda camada e evitar a perda de resistência pela segunda camada, porque aquela questão, né? A segunda camada perde 10% da resistência, 20% da inércia. Tá? Então a questão é, 14 centímetros permite 3 barras e eu consigo uma otimização muito maior com 3 do que com 2 barras, por isso 14 ou 15 como base é o ideal. Modelagem no CIP 3D mais detalhamento manual de estrutura pré-moldada é viável? Não só é viável, mas é exatamente o que eu demonstro como fazer dentro do meu curso de pré-moldado. Não só no CIP, mas também no F-Tools. Você pode trabalhar com ambos, ok? A questão é, o CIP 3D, assim como o F-Tools, claro, o CIP 3D tem vantagem de ser 3D, mas assim como o F-Tools, ele é uma ferramenta que ele é bom mesmo em diagrama de corpo livre. Okay? Ah, mas dá para dimensionar pilar de concreto, dá para dimensionar... Sim, dá. Mas a questão é a eficiência primária dele, quando o engenheiro que quer entender a estrutura, que quer entregar qualidade, usa ele usa como uma ferramenta de diagrama de corpo livre. Então, sim, é perfeitamente possível, ok? Tranquilamente, só alguns elementos você vai poder dimensionar já dentro dele, como tirantes, coisas do tipo. Né? Até pilares tem que dimensionar dele, pilares, vigas, fundação e tudo mais, mas sim, é perfeitamente viável. Qual a melhor bibliografia para aprender a calcular esforços de vento além da EMEI 123? Tecnicamente a base você vai ter com os livros lá de física, mas eu não recomendo você fugir da norma, tá? Porque a melhor possibilidade que você vai ter para trabalhar dentro da norma é usar a norma. A segunda melhor é tentar achar algum autor que tenta resumir a norma, tenta simplificar a norma e torcer para que ele não erre nessas simplificações, ok? Então a questão é, use a norma, é uma fórmula simples, ok? Não tem porquê, mas eu tenho medo da norma, tá? É uma linguagem muito complexa, não. A questão é, se você está com dificuldade de ler a norma, é porque você não tem experiência lendo norma, e fugindo da norma, você nunca vai ter experiência lendo norma. Então quando você resolve esse problema, lendo a norma, não fugindo dela. Eu falo que eu tenho o vídeo no canal e as pessoas não sabem, então eu vou demonstrar aqui como vocês pesquisam com a barrinha mágica. Você vai aqui acessar o YouTube, vai pesquisar ali, ó, Engenheiro Estrutural, acessa o meu site, o meu canal no caso, né? Vai aqui, ó, na lupa mágica, ok? E daí você, tô precisando de bibliografia, tô digitando com a mão, então vai demorar mais, mas a questão é, você pode digitar com as duas. Nossa, o Gilberto tem vídeo de bibliografia. Essa é o que eu chamo de barrinha mágica. Ah, mas ela também não está lá em cima? Sim, mas se você usar aqui embaixo, vai aparecer direto nos meus vídeos. Lá pode aparecer outros também, tá? Então, usa essa barrinha mágica. Tá aqui o vídeo de bibliografia, assim como centenas, na verdade mais de 1000 vídeos já que eu tenho no canal. Como considero quilo por metro quadrado para a obra de alto padrão para orçamento e estudo de viabilidade? Ok, nesse caso você precisa ter um consumo não de uma obra média, mas da obra que você vai executar, ok? E daí nesse caso é bem fácil, você vai fazer o pré-dimensionamento da obra igual no vídeo do canal da palestra de pré-dimensionamento. É uma questão que se um engenheiro tem noção de estruturas, ele faz em menos de uma hora isso. Okay? E daí ele não vai saber qual que vai ser a média de uma obra média. Ele vai saber qual vai ser o consumo médio, até
média arredondada para cima, inclusive, da obra específica que você está projetando, porque alto padrão tem muita variação, mas quando você tem o pré-dimensionamento daquela obra, que como falei, faz em menos de 1 hora, seguindo o vídeo do canal, aí você vai ter a média para essa obra e vai ser garantido que funciona para essa obra, não para uma obra genérica. Os softwares do mercado dimensionam as cargas de vento certo em obras pequenas? A questão, vamos imaginar os softwares principais que seria do Brasil, BEREC, TQS e PCAD, eles têm o problema que eles foram planejados para prédios e eles aplicam muitas simplificações que são necessárias no projeto, aplicar simplificações que começam a não ser válidas em obras baixas. Sobrados é menos válido, casa com pé direito alto é menos válido ainda. E se for pensar obra que não tem laje, daí é retardado para estar projetando no EBR, TQS, PCAD de obra sem laje. Tá? Mas a questão é, ele aplica simplificações. Assiste o vídeo do canal chamado Seu Software Subdimensiona Pé Direito Duplo, onde eu demonstro justamente a simplificação e o que ele erra. Tá? E quanto mais pavimentos ele tem, menos problema gera simplificação. Mas em obras pequenas, sim, ele subdimensiona, tá? Não é super, não, sub. Tá? Se o pilar está com 8 ferros 16 em uma casa, é erro. Existe possibilidade de calcular pilar inclinado de concreto armado no CIPCAD? Sim, existe e é bem fácil se você parar de achar que o nome de batismo de uma peça afeta como ela se comporta. Construtivamente, qual a largura mínima para uma viga de concreto armado? Não achei na norma. Pesquisa de novo, porque a norma deixa bem claro que a largura mínima de viga é 12 centímetros, mas você pode chegar a 10 em condições especiais. Ok? Eu não recomendo tão pouco, mas tecnicamente esse é o mínimo permitido normativamente e você tem que respeitar tudo de cobrimento e outros fatores, espaçamento das barras e tudo mais. A armadura negativa de uma laje treliçada em balanço, ancorada em vigota dupla. Tá? Estou imaginando que você passou a viga, passou 1,5 vezes o balanço e entrou na vigota dupla, que é um método que a gente pode fazer balanços sem necessitar de uma viga em balanço em si, né? Eu demonstro isso no curso e tudo mais. Mas a questão é, nesse caso, a armadura negativa do balanço fica por baixo da armadura superior da treliça? Não, ela fica do lado, ok? Geralmente ela fica ao lado ou até acima, amarrada na malha. Tá? A questão é você colocar ela o mais alto possível que garanta o cobrimento ainda, ok? Essa que é a regra. Como base, você amarra ela logo abaixo da malha, mas você pode colocar, no caso, até rente a malha, vai depender da disposição ali, vai ganhar, quem sabe, ali 0,5 centímetro, 1 centímetro, com a posição exata, não é uma questão crítica, mas é uma pequena vantagem.